Bora, família palmeirense! Vamos trazer as últimas novidades do Verdão de uma forma completa para você ficar por dentro de tudo que está rolando. Começando pelo mercado de transferências, temos que falar do Riquelme Felipe. O Palmeiras recebeu sondagens do Al Riyadh da Arábia Saudita e a expectativa do clube é receber pelo menos 15 milhões de euros caso decida negociar o atleta. A janela internacional, especialmente a do futebol árabe, ainda não fechou. Então, tudo indica que essa movimentação pode acontecer nas próximas semanas. Para quem acompanha, é interessante avaliar se esse valor corresponde à projeção de mercado para o jovem, que vem sendo destaque por seu desempenho consistente nas últimas partidas. A diretoria palmeirense parece estar mantendo uma postura firme, mostrando que não vai abrir mão do jogador por menos do que considera justo, reforçando a ideia de que quer garantir uma valorização adequada para os ativos do clube. Falando em jovens promessas, o atacante Sorriso, que tem se destacado nas categorias de base e está participando da Copinha, também atraiu o interesse de clubes internacionais, incluindo times de Portugal, Ucrânia e Emirados Árabes. O Palmeiras, porém, optou por não negociar o atleta enquanto a Copinha estiver acontecendo, buscando valorizar o jogador antes de qualquer possível transferência. Ontem, durante a competição, Sorriso chamou atenção com uma atuação brilhante, desconcertando a defesa do Monte Roraima e mostrando que pode render muito mais nos próximos desafios. O desempenho desse jovem promete elevar ainda mais seu valor de mercado, e a diretoria está acompanhando de perto para decidir o momento certo de negociar, sempre buscando o melhor para o clube e para o jogador. É impressionante ver como ele vem se consolidando no sub-20, mostrando que o trabalho da base do Palmeiras continua rendendo frutos. No campo, o elenco principal do Palmeiras treinou em 2 períodos hoje, sob o comando de Abel Ferreira. A preparação segue intensa e a tendência é que na quinta-feira o time mantenha a rotina de 2 treinamentos. Na sexta-feira, a atividade será mais leve, servindo de ajuste final antes da definição da equipe que vai enfrentar a Portuguesa no sábado, no Canindé. A expectativa é ver algumas novidades na escalação, especialmente com a possível entrada de Marlon Freitas entre os titulares. Abel também inscreveu alguns jovens da Copinha no Campeonato Paulista, o que pode indicar a intenção de dar minutos de jogo para as promessas da base. Esse cuidado do treinador mostra que há um planejamento estratégico para integrar os talentos da base ao elenco profissional, preparando-os para desafios maiores e garantindo a continuidade do trabalho de formação que o clube realiza há anos. Falando sobre os próximos jogos, o duelo contra a Portuguesa gera debates entre os torcedores sobre ser ou não considerado um clássico. Independentemente da definição, será um teste importante para a equipe, ainda mais porque a rodada seguinte já reserva outro confronto intenso contra o Santos. Ter 2 jogos de alto nível nas primeiras rodadas do Paulistão pode ser um termômetro do desempenho do elenco na temporada, além de permitir que Abel Ferreira avalie melhor a performance de jogadores que estão em fase de adaptação ou recuperação. A cada partida, a comissão técnica analisa o comportamento tático, físico e psicológico dos atletas, buscando encontrar a combinação ideal que maximize o rendimento coletivo e individual dentro do campo. Em relação a possíveis saídas, o Bahia mostrou interesse em Tom, goleiro do Palmeiras, mas não vai abrir negociações por enquanto. A informação mais recente indica que eles preferem buscar um atleta mais jovem para reforçar o elenco.
Houve até proposta salarial mais vantajosa do que a do Verdão, incluindo um contrato de 3 anos, mas, pelo que se sabe, as conversas não avançaram. Outro caso é o de Matheus Pereira, que havia despertado curiosidade do Palmeiras, mas decidiu renovar com o Cruzeiro, expressando o desejo de permanecer no clube mineiro. Isso confirma que o Verdão terá que seguir planejando suas estratégias sem contar com o jogador para esta temporada, focando em soluções internas e possíveis reforços que estejam alinhados com o perfil do elenco atual. Ainda no mercado, surgiram informações sobre o Grêmio e o interesse em Rafael Veiga. As negociações estão sendo retomadas, mas ao que tudo indica, Abel não pretende liberar o jogador. E a diretoria espera pelo menos 12 milhões de euros com metas e bônus incluídos. Veiga foi um dos nomes em que Abel confiou no final da última temporada, e tudo indica que continuará sendo peça fundamental para o técnico nesta nova fase. É um cenário que mostra a firmeza do Palmeiras em não abrir mão de seus principais atletas por valores abaixo do mercado, reforçando a ideia de valorização do elenco e planejamento estratégico para a temporada. Na Copinha, a Federação Paulista decidiu afastar o árbitro Vinícius Tonolo e o assistente Jefferson Iago após um erro grave no gol do lateral Arthur. O lance aconteceu quando Arthur arriscou de fora da área. A bola bateu no travessão e quicou fora da linha do gol, mas acabou sendo validado. A ausência de VAR nesta fase da competição complicou a análise da jogada, mas a decisão da federação demonstra que qualquer erro de arbitragem será tratado com rigor, especialmente em jogos decisivos ou com impacto direto no desempenho das equipes. Para os torcedores do Palmeiras, é mais um alerta de que cada lance precisa ser acompanhado de perto e que, em competições de base, a margem de erro é mínima. Infelizmente, nem todas as notícias são positivas. O atacante Heitor sofreu uma luxação na patela durante a partida, deixando o campo com dor intensa e chorando aos 32 minutos do primeiro tempo. Os exames confirmaram a gravidade da lesão e ele deve perder o restante da Copinha. Heitor era um dos atletas mais promissores do Sub-20, com muita confiança da comissão técnica e expectativas altas por parte do torcedor. A lesão na patela é complexa e demanda cuidado, mas todos os torcedores e membros do clube torcem por sua recuperação rápida e completa, esperando que ele retorne aos campos mais forte e preparado para os desafios futuros. O dia a dia do Palmeiras segue intenso, com atenção total ao desenvolvimento dos jovens atletas. A integração com o elenco profissional e a preparação para os próximos jogos do Paulistão. A diretoria e a comissão técnica estão trabalhando para equilibrar oportunidades de mercado, valorização de atletas e desempenho dentro de campo, garantindo que o Verdão continue competitivo e que os torcedores tenham motivos para acompanhar cada partida com entusiasmo e expectativa. Cada decisão, seja no mercado ou em campo, tem impacto direto na construção de um time sólido, capaz de disputar títulos e manter a tradição de excelência do clube. Continuando com as novidades do Palmeiras, vamos falar mais sobre a preparação do elenco e a expectativa para as próximas partidas. Abel Ferreira tem se dedicado de maneira intensa a ajustar o time, explorando as características individuais dos atletas e buscando maximizar o rendimento coletivo. Cada treinamento é cuidadosamente planejado, com exercícios que simulam situações de jogo, aprimoram a capacidade física e mental dos jogadores e fortalecem a integração entre os setores do campo. Essa atenção aos detalhes reflete a preocupação do técnico em ter um Palmeiras competitivo.
que consiga impor seu estilo de jogo desde os primeiros minutos das partidas. A rotina de 2 períodos de treino continua até quinta-feira, com a sexta-feira reservada para ajustes finais, principalmente em relação à escalação que vai encarar a Portuguesa. A expectativa é de que Abel faça algumas alterações estratégicas, testando alternativas e possibilitando que os jovens atletas da base ganhem experiência em partidas oficiais do Paulistão. O jovem Sorriso continua sendo um dos grandes destaques da Copinha. A cada partida, ele mostra mais personalidade, velocidade e capacidade de decisão, sendo um verdadeiro diferencial para o time. O desempenho dele já chama a atenção de clubes europeus e do futebol do Oriente Médio, mas a diretoria do Palmeiras mantém o foco em valorizar o jogador dentro de campo antes de qualquer negociação. O crescimento de Sorriso é um reflexo do investimento que o clube tem feito na base, proporcionando aos jovens atletas estrutura, treinamento e suporte para que possam se desenvolver plenamente. Observando como ele se comporta em campo, é possível perceber que a confiança da comissão técnica é fundamental para que o jogador possa expressar seu talento, mesmo diante de adversários mais experientes ou fisicamente mais fortes. Enquanto isso, o elenco profissional segue se ajustando para os confrontos do Paulistão. A possibilidade de utilizar alguns jogadores da Copinha nas primeiras rodadas é um indicativo de que Abel quer manter o time competitivo, mas também dar espaço para renovação e testes estratégicos. Marlon Freitas, por exemplo, deve ganhar oportunidades entre os titulares e sua experiência pode equilibrar o setor de meio-campo, dando mais segurança defensiva e qualidade na saída de bola. A relação entre jovens e jogadores mais experientes é um ponto que Abel busca trabalhar, garantindo que o time mantenha equilíbrio em campo e que os talentos emergentes possam aprender e evoluir com quem já conhece a rotina intensa de jogos profissionais. Em relação ao mercado, além do interesse do Al Riyad em Riquelme Felipe, outras negociações estão sendo acompanhadas de perto. Rafael Veiga segue sendo peça fundamental para o técnico e dificilmente será liberado por menos de 12 milhões de euros, com metas e bônus incluídos. Essa firmeza do Palmeiras mostra que o clube valoriza seus principais atletas e está atento às oportunidades, mas sem abrir mão de seu planejamento estratégico. Ao mesmo tempo, as movimentações envolvendo jovens talentos da Copinha reforçam a ideia de que o Verdão busca equilíbrio entre resultados imediatos e crescimento de longo prazo. Cada decisão é pensada para não comprometer o desempenho dentro de campo, mas também para garantir sustentabilidade e valorização dos atletas em qualquer cenário futuro. O afastamento do árbitro Vinícius Tonolo e do assistente Jefferson Iago após o erro no gol do Arthur demonstra a seriedade com que a Federação Paulista trata a arbitragem. O lance em questão, no qual a bola bateu no travessão e quicou fora da linha do gol, foi validado de forma incorreta. Mas, sem a presença do VAR nessa fase da Copinha, a situação ficou difícil de ser revista. Para o Palmeiras, é um alerta sobre a importância de cada lance e a necessidade de manter atenção máxima durante os jogos, já que pequenos erros de arbitragem podem influenciar diretamente nos resultados e na evolução do time na competição. No lado negativo, a lesão de Heitor é um impacto significativo para a equipe. O atacante sofreu luxação na patela e deve ficar fora do restante da Copinha, o que representa uma perda importante para o ataque do Sub-20. Heitor vinha mostrando grande potencial,
com atuação consistente e gols importantes, e a expectativa da comissão técnica era alta em relação a ele. Lesões na patela são complexas e exigem cuidado, reabilitação e acompanhamento médico rigoroso. Apesar do revés, o clube já demonstra apoio ao atleta, garantindo que receba tratamento adequado e condições para retornar ao campo com segurança, preservando sua saúde e futuro na carreira. O elenco do Palmeiras também tem mostrado evolução na parte física e tática. Treinos intensos de condicionamento, força e resistência são combinados com atividades específicas de posicionamento e leitura de jogo, o que permite que os jogadores se adaptem às demandas de cada competição. Abel Ferreira valoriza não apenas a técnica individual, mas também a inteligência coletiva, observando como os atletas se movimentam, trocam passes e se posicionam em diferentes situações. Essa preparação minuciosa garante que o time esteja pronto para enfrentar adversários de diferentes estilos, desde equipes mais defensivas até aquelas que pressionam alto, sempre mantendo a identidade de jogo que caracteriza o Palmeiras. Enquanto a temporada segue, o planejamento do clube envolve também a gestão de jovens promessas. A integração de atletas da Copinha no profissional é feita de forma gradual, considerando maturidade, desenvolvimento físico e mental, além do potencial de impacto em campo. Essa estratégia permite que talentos emergentes como Sorriso e outros que ainda não tiveram tanta visibilidade possam ter oportunidades sem comprometer o desempenho coletivo. O cuidado na transição da base para o profissional é um ponto que distingue o Palmeiras de outros clubes, refletindo em desempenho consistente e na manutenção de uma filosofia clara de formação de jogadores. Por fim, os torcedores podem esperar dias intensos de preparação e emoções. A sequência de jogos do Paulistão, a valorização da base, o acompanhamento do mercado de transferências e a atenção aos detalhes táticos mostram como o Palmeiras se prepara para manter seu protagonismo. Cada treinamento, cada decisão de escalação e cada negociação está alinhada a um planejamento que busca equilíbrio entre resultado imediato e desenvolvimento sustentável. A torcida, por sua vez, acompanha de perto, analisando desempenhos individuais e coletivos, opinando sobre clássicos e acompanhando de perto a evolução de jovens talentos que podem se tornar referência no clube nos próximos anos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol brasileiro voltou a ser sacudido por declarações polêmicas vindas diretamente da cúpula da FIFA. Em recentes entrevistas, o presidente da entidade voltou a tocar em um tema que há anos divide torcedores, jornalistas e dirigentes. A suposta injustiça sofrida pelo Palmeiras em momentos decisivos de competições internacionais. Segundo rumores que circulam nos bastidores, a insatisfação do dirigente não se restringiria apenas a críticas superficiais, mas envolveria até mesmo análises internas da FIFA sobre lances controversos que marcaram a trajetória do clube paulista em torneios globais. Fontes próximas à entidade sugerem que há, de fato, um reconhecimento de que alguns episódios poderiam ter sido avaliados de forma diferente. Mas o dirigente mantém cautela para não gerar crises diplomáticas com outras confederações. A repercussão das declarações no Brasil foi imediata. Torcedores palmeirenses interpretaram as falas como um alento histórico, enquanto rivais questionam o timing e a motivação de tais comentários. Nos círculos esportivos,
Comenta-se que a FIFA estaria considerando criar algum tipo de mecanismo ou comissão revisora para analisar casos polêmicos do passado, algo que poderia, hipoteticamente, colocar o Palmeiras em posição de destaque caso se confirmem erros de arbitragem em partidas decisivas. Analistas especulam que, se esse movimento se concretizar, não seria apenas uma questão de justiça esportiva, mas também uma oportunidade de ampliar o diálogo entre clubes e entidade máxima do futebol. Algo que poderia influenciar negociações futuras, calendários internacionais e até a percepção de torcedores sobre a credibilidade das competições. Enquanto isso, a diretoria do Palmeiras mantém silêncio estratégico e circulam boatos de que já existem reuniões reservadas para tratar do assunto, reforçando a sensação de que algo mais concreto pode estar por vir. Entre especulações de bastidores, debates acalorados nas redes sociais e teorias de especialistas, uma coisa parece certa. O nome do Palmeiras voltou a estar em evidência no cenário global. Desta vez, por uma narrativa que mistura polêmica, expectativa e a eterna busca por reconhecimento. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!